Foi Eu mal. vou conversar agora com o doutor Eduardo Café, médico, urologista, professor universitário, querido amigo. Saudade danada, muito tempo que eu não falo com ele. Rapaz, como vai você, Eduardo? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Mário? Quanto tempo? Prazer estar de Ra- volta. Rapaz, é mesmo, viu? Ave Maria. É Eu bom, queria. passou o tempo. Eduardo, me diga o seguinte: com a pandemia, na sua área de urologia, o que foi que aconteceu? Agravaram as doenças, pessoas deixaram de fazer exames, deixaram de procurar médico, deixaram de fazer o exame de próstata. Enfim, trace aí um panorama para a gente desse tempo terrível que a gente está vivendo. Com certeza, Mário, houve um impacto muito grande em relação não apenas ao atraso no diagnóstico, muitos pacientes deixaram de comparecer aos seus exames de rotina e, obviamente, todo dia alguém passa a ter o diagnóstico de um câncer, por exemplo, e você não tem a oportunidade, muitas vezes, de fazer um diagnóstico precoce, uma vez que o paciente não procura. Então, a gente se deparou com essa situação inúmeras vezes ao longo desse ano. No primeiro momento, ninguém sabia muito o que fazer, então a recomendação era realmente de postergar o máximo que pudesse, mas o tempo mostrou que a gente acabou encontrando, diagnosticando pacientes em estágios de doença mais graves do que eles poderiam se tivessem seguido a sua rotina habitual. Então, a gente considera, assim, isso é muito relevante. O número de biópsias realizadas diminuiu drasticamente. Imagine que a maioria dos casos de câncer, que é o câncer de próstata, que é o mais frequente no homem, eles são diagnosticados através de uma elevação de PSA, de um exame de toque, e na sequência você faz uma biópsia, uma ressonância. Então, esses pacientes deixaram de fazer isso. E então, inúmeros desses pacientes tiveram seus diagnósticos atrasados e, por consequência, alguns tiveram, infelizmente, um comprometimento do prognóstico do seu tratamento. Eduardo, existe também outro tipo de câncer que aflige o homem, o câncer nos testículos e o câncer no pênis. É frequente esse tipo de câncer? Quais os sinais? Como é que uma pessoa, ou qual a prevenção, exame preventivo que uma pessoa possa pegar isso em estágio inicial? Os dois cânceres são cânceres que a gente costuma tratar, mas felizmente com uma frequência muito menor do que o câncer de próstata. São cânceres que têm características muito próprias. No caso do câncer de testículo, é um tumor do jovem, do adulto jovem. Você raramente vai ter cânceres de testículo depois dos 40, 45 anos de idade, e aí são formas diferentes, mas os chamados tumores de células germinativas, que são aqueles que surgem no testículo, na linhagem das células que produzem espermatozoide, esses tumores eles acontecem raramente, numa frequência pequena, menos de um para cada 100 mil homens, e predominantemente entre os 20 e 30 anos de idade. Então, a prevenção, basicamente, é nessa faixa etária, o autoexame, é você ter o hábito que a gente não tem, até porque é muito mais infrequente do que a mama, por exemplo. A gente é um exemplo bem conhecido de autoexame, que as mulheres já têm esse hábito desde cedo, de palpação mamária, no sentido de tentar identificar pequenos nódulos. O testículo seria a mesma coisa, e qualquer situação de dor, ou aumento, ou uma consistência, ou uma alteração no volume, e procurar um urologista para fazer algum exame e aí, eventualmente, poder ter esse diagnóstico. Quanto ao câncer de pênis, ele também é um câncer muito característico de países subdesenvolvidos, né? A gente sabe, por exemplo, de estatística, que grupos de judeus que fazem circuncisão ao nascimento, você não encontra relatos de câncer de pênis nessa população. Então, isso demonstra que a fimose, por exemplo, é um fator de risco, e principalmente aquela fimose que não é tratada e que a pessoa leva aí chega na idade adulta e mais velho com uma dificuldade de exposição do pênis, e aí vem os hábitos, a questão aí
socioeconômica, que está fortemente ligada a pessoas de classes sociais mais baixas, com pouco acesso à estrutura médica, entendimento de que aquilo precisa ser tratado, e aí há um desenvolvimento de pequenas lesões que vão se desenvolvendo, e aí sim há a possibilidade de surgir o câncer de pênis. Então, são tumores que surgem em pessoas frequentemente que têm hábitos ou não têm uma capacidade de fazer uma limpeza adequada do pênis, a partir dos 50, 60 anos de idade. Então, essas pessoas também poderiam prevenir, fazendo um controle, avaliando se não aparece uma lesão, que uma lesão é eventualmente uma fase inicial, às vezes é só uma mancha vermelha que não sara, é um indício de que aquilo ali é o começo de um câncer de pênis tratável nessa fase, e quando você tem uma progressão, infelizmente o tratamento, na maioria das vezes, implica na amputação peniana, que imagine o tamanho da mutilação e do dano que é para um homem ter uma parte do seu pênis, uma totalidade do seu pênis amputado. Eu estou conversando com o doutor Eduardo Café, ele é médico urologista e também professor universitário. Você vê o seguinte, Eduardo, o judeu sofre perseguição, horrores a vida toda. Pelo menos tem essa vantagem, né? Porque, inclusive eu, né, somos circuncidados e com isso a gente não tem essa doença. Agora, Eduardo, me fale outra coisa. A pandemia, a pessoa fica deprimida, perde emprego, ou tem que ficar em casa, marido com mulher, que não estavam o tempo todo, não é? Algumas mulheres tinham namoradas, outros tinham namorado, enfim, a vida mudou completamente. O uso de estimulantes sexuais, comprimidos e outros tem aumentado? Você acha que isso a pandemia teve efeito com isso também, Eduardo? Com certeza teve, Mário. A gente notou uma frequência bem maior de pessoas procurando consultório com queixa de disfunção de ereção, com problemas no seu relacionamento, na sua performance sexual, solicitando ou até mesmo já tendo utilizado remédios com esse intuito, e muitos chegam pedindo uma reposição hormonal, até porque muitas vezes eles associam que mudou o seu padrão, ele está ali, como você falou, muito próximo, muito com mudança realmente de hábitos dentro de casa, fora de casa. Então, isso influenciou certamente a sua psicologia, assim, o seu status psicológico, de forma que muitos perceberam uma diminuição muito intensa na sua frequência, eles atribuem, não conseguem enxergar muitas vezes que isso é psicogênico. Então, a tendência do homem nunca fui assim, é alguma coisa errada, ele quer um remédio, né? E aí, muitas vezes, ele procura solicitando uma reposição, solicitando uma medicação, e você faz a avaliação e mostra para ele que os exames estão normais, tem uma produção hormonal absolutamente igual à que ele tinha no passado, até porque a produção hormonal ela cai de uma forma muito lenta ao longo de 10 anos, 15 anos, então você não espera que um paciente que tinha uma produção hormonal no ano passado, esse ano tenha uma redução. Então, essa sensação desses pacientes de que estão com disfunção orgânica aconteceu de uma forma muito mais frequente, a gente nota isso claramente, e a conta não está na questão orgânica, está exatamente nisso que você falou, né? do relacionamento, de todos esses distúrbios que a pandemia trouxe para a sociedade como um todo, e para os homens e para a vida sexual dos casais, mais especificamente. Eduardo Café, meu amigo, você acha que o órgão sexual mais importante do ser humano é a cabeça? Certamente é. Os dois estão juntos, né, Mário? Não dá para um trabalhar sem o outro. Tem pessoas que deixam se ligar ou se guiar pela de baixo, e isso na prática a gente vê que isso não dá certo na maioria das vezes. Mas certamente pessoas que estão com um comprometimento da sua saúde mental, e seja pelo estresse, pela ansiedade, pelo confinamento, eles vão ter um impacto, não importa que se sua saúde organicamente é boa, se ele tem um pênis com a circulação normal,
ele vai ter um impacto, ou muitas vezes terá um impacto, e a causa e exatamente está na cabeça de cima. Elas andam juntas. A cabeça de cima é ótimo. Realmente. Eduardo, me diga uma coisa. Eu vejo relatos de muitos jovens usando esses remédios contra a disfunção erétil sem necessidade. Jeito jovem, com uma tesão do mundo, com tudo. Ah, mas eu quero ter um desempenho excepcional e tal. Isso pode causar algum problema ou não? É legal, tá certo? O que é que você acha disso? Isso é muito frequente, Mário. Muitos jovens, eles, desde a sua primeira relação, ou muitas vezes na sua primeira relação e daí em diante, eles usam uma medicação, né, dessas tadalafilas, sildenafilas, que são as classes de remédios que otimizam a ereção, e são indicadas para pessoas que têm algum grau de disfunção ou precisam otimizar uma disfunção pré-existente, e eles usam de uma forma rotineira. Então, muitos nem sabem como é a vida sexual deles sem aquele remédio, porque ele usou na primeira vez, foi bom, e ele acha que foi bom porque ele usou o remédio, ele não tem ideia de que seria bom da mesma forma. Todos nós vivemos isso. Então, essa relação que eles criam com a medicação tem certamente um impacto. Você está tomando uma coisa que não tem necessidade, né? Não tem absolutamente benefício naquele momento. Todo o que está acontecendo ali de bom é mérito seu, da sua saúde, da sua idade, da sua juventude, e isso você acaba colocando na conta do remédio. E aí você associa que toda vez você precisa do remédio, o remédio é que está lhe dando aquilo. Então, quando você não tem um remédio, você sente falta, acha que você não vai conseguir, não vai suprir a sua performance esperada, e aí você acaba criando muitas vezes uma relação de dependência, né? Isso acontece. E quando você não tem um remédio, você de fato fica pior, e acha que ficou pior porque não tem um remédio. Na verdade, é porque a sua cabeça não entende que você está dependente dele e está associando sua performance ao uso do remédio. Isso é o início da dependência. Enfim, é um aspecto comum dos jovens, né, que a gente vê isso, você falou, é fato, é frequente, é real. Eduardo, prótese peniana. Para os idosos que já tentaram tudo, medicações de todo tipo, etc., você recomenda, e tem havido progressos no desenvolvimento de prótese peniana? Tinha um amigo meu que brincava muito, que dizia assim: eu tô velho, eu quero botar uma prótese peniana, mas daquela que para encher a minha parceira tem que assoprar. Ele tem essa não existe ainda. Assoprar ajuda de alguma forma, mas ele que vai fazer ela acionar essa prótese. A prótese, sem dúvida, Mário, é uma opção que deve ser sempre usada nos casos refratários, que a gente chama, né? Aquelas situações onde a pessoa tem interesse na vida sexual, tem uma vida que ele acredita que a vida sexual ativa dele é importante na sua vida, na sua qualidade de vida, e aí não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver, a gente coloca próteses penianas em pessoas jovens e pessoas mais velhas. O critério é o mesmo, ele tem que ter uma disfunção que seja refratária, que não responda a opções menos invasivas, ou que não possa essas opções menos invasivas, algumas situações não é possível usar mesmo, e você tem a opção da prótese, é um implante de cilindros nos corpos cavernosos. Nós temos 2 corpos cavernosos que estão no pênis e outra estrutura dentro é a uretra. Então, esses corpos cavernosos, que a ereção vem com o enchimento desses corpos cavernosos pelo sangue, isso não está acontecendo de uma forma natural, então a gente vai ocupar esse cilindro, esses corpos cavernosos, com um cilindro que pode ser já rígido, maleável, que a prótese que não tem a opção de ter uma flacidez, então fica sempre com ereção, e com ereção, assim, com a rigidez. Em qualquer momento ele pode ter uma atividade sexual, com penetração, e tem a prótese inflável, que são realmente avanços na qualidade da ereção, tanto na rigidez que ela dá, mas principalmente na capacidade de você desinflá-la ao final da relação.
Então, você não precisa ficar com uma ereção contínua. Então, isso tem aspectos psicológicos também muito importantes. Então, além de ter uma qualidade muito boa da ereção, você tem a possibilidade de, ao final da relação, você, da mesma forma que você aciona, é um mecanismo que fica totalmente implantado, não fica nada aparente. Sim, mas é movido por que eletricidade? Que tipo de... O que faz com que essa prótese que está em repouso, ela volte? O que é que move? Ela tem três mecanismos, a prótese. Ela tem os cilindros que estão vazios dentro do pênis, ela tem um reservatório que fica com soro e tem uma bomba que fica na bolsa escrotal. Então, toda vez que ele quer ter relação, ele vai no saco e ele pressiona essa bomba, ele vai apertar a bomba, e ao fazer isso, o líquido que está no reservatório se desloca para o cilindro sob pressão, enche os cilindros como se fosse uma ereção normal, onde o sangue faz esse papel. Então, ele vai encher os cilindros e vai tendo uma ereção. E a ereção ele para de bombear quando tiver uma rigidez completa adequada. E ao final da relação, quando ele não quiser mais ter relações, o tempo que ele queira, ele vai de novo nessa bomba no saco, ele aperta ela no outro sentido, e o líquido que está no cilindro escorre, sai do cilindro e volta para o reservatório. Então, isso faz com que ela volte a tirar a rigidez daquele cilindro e o pênis volta para a flacidez. Então, portanto, não tem esse negócio de bateria. Por exemplo, você está lá na hora, ele diz, a bateria acabou. Não. Não tem, só não. Se ele quiser. Só não aciona se não quiser, Mário. E ele aciona. E tem mais, a questão, tem pessoas que ficam preocupados com esse mecanismo, é um treinamento. Você vai aprender a fazer, a usar, as pessoas que usarem vão fazer isso. Então, isso é natural que ele aprenda e se torna algo realmente muito simples, né? E isso não é um problema. Mas algumas pessoas preferem, às vezes, deixar sem desinsuflar durante um tempo. Também não tem problema nenhum, ela vai se comportar como se fosse uma prótese rígida, mas aí você perde essa vantagem, né, da flacidez intercalado com rigidez apenas nos momentos que você deseja ter uma relação ou mesmo se masturbar. Essa é uma cirurgia muito invasiva? A cirurgia de prótese, todas elas implicam numa abertura do pênis para dilatar esses cilindros e fazer o implante, dilatar os corpos cavernosos e fazer o implante desses cilindros. Imagine que se a prótese é rígida, esse é o único procedimento. Dilata, coloca os cilindros permanentes, fecha e o paciente vai para casa no mesmo dia, em 24 horas. Após 4 a 6 semanas, ele volta para a revisão, que é quando a gente libera para ele utilizar de fato a prótese. No caso das próteses infláveis, aí você tem aquelas as estruturas que eu comentei. Além dos 2 cilindros, você tem o reservatório que você implanta dentro do abdômen. Então, faz uma pequena incisão de 3 centímetros e você coloca o reservatório ali dentro e coloca a bomba, o pump que a gente chama, né, que é o que vai acionar, e isso coloca dentro da bolsa escrotal. Então fica tudo implantado, mas você tem um procedimento extra para implantar as 3 peças que são os cilindros, o reservatório e a bomba. E eles se conectam, então tem cabos ali, pequenos conexões que vão interligar eles. Essas próteses existem há 30 anos, são empresas americanas, são 2 empresas basicamente no mundo, há 30 anos são as mesmas, os 2 têm representantes, têm distribuidores no Brasil, e elas são utilizadas rotineiramente, então são próteses muito confiáveis, elas têm garantia aí de uso 10 anos, 15 anos, algumas até para a vida inteira, ou seja, em caso de algum mau funcionamento, que raramente acontece, você pode substituir algum componente que não esteja funcionando, e via de regra, as revisões dessas próteses, elas são realizadas entre 10 ou 12 anos depois da cirurgia. Então, é realmente durável, eficaz e muitas vezes traz aí um ganho de qualidade para uma pessoa que está aí vivendo uma vida que não está completa, né? Você não está realizado por muitas vezes não ter uma vida sexual plena.
É interessante que nos Estados Unidos a colocação de prótese ela é muito mais frequente do que no Brasil. As pessoas não esperam muito, e quando você analisa os resultados da índice de satisfação das pessoas que têm prótese, você faz esse questionário aos pacientes operados, a frequência de resposta de que eles estão felizes e que se arrependem muitas vezes de não ter colocado antes é muito grande. 85% dos pacientes que têm prótese estão satisfeitos e a colocariam de novo quando são perguntados se eles fariam isso novamente. E essa qualidade, ela é interessante que ela é a mesma com as próteses rígidas, ou seja, apesar da gente ter uma sensação de que as infláveis são muito melhores, e elas são, de fato, melhores, mas a percepção de quem tem, na verdade, ela é boa independente do tipo de prótese, porque, no final das contas, ele voltou a ter uma vida sexual ativa. Mas, Eduardo, me explica o seguinte, existe a possibilidade de um idoso colocar uma prótese, qualquer uma delas aí, sim, mas a cabeça ele não ter libido, e aí ele faz o que com o instrumento? Então, essas pessoas que não têm libido, elas dificilmente serão motivadas à colocação da prótese. A primeira coisa é essa, você ter, de fato, não apenas uma disfunção de ereção, mas ter a vontade. Aqueles que não estão interessados, ou muitos eles chegam, a gente vê isso frequentemente no consultório, é muito frequente pacientes que foram operados de câncer de próstata, ter disfunção erétil, apesar da gente ter resultados muito bons, muitas vezes a cirurgia robótica melhorou isso de uma forma significativa, mas ainda assim tem esses pacientes, e algumas vezes ele está com uma disfunção erétil, mas ele não quer mais. Ele está satisfeito, ele tem uma relação monogâmica com uma parceira que também não tá interessada, então ele mesmo não quer. Mas aqueles que estão motivados, eles vão, exatamente aqueles que vão querer, mas na situação, Mário, você colocou, de ele estava motivado e em algum momento ele está com a prótese e ele não está motivado, ele vai se comportar como alguém que não tem a prótese. Vai ter menos relações ou vai evitar relações e a prótese vai ficar lá sem cumprir o papel dela, mas também sem lhe afetar em nada. Tem um ouvinte, um cliente seu aqui, Adroaldo Caires, mandando um abraço para você. E uma pergunta, vasectomia, ela é aquela velha pergunta, ela pode ser revertida? A pergunta que a gente faz, eu frequentemente pergunto para o paciente sobre isso, ou quando eles me perguntam da reversão, é porque, via de regra, ele não está ainda plenamente decidido, seguro que ele quer a vasectomia. Então, essa pergunta traz sempre... Imagina, você está seguro mesmo, porque você quer saber se vai ter reversão, né? Mas na prática a gente sabe que o homem muitas vezes... Mas às vezes você se casa de novo, rapaz, eu conheço casos assim. Pois é, você casa com outra mulher, a mulher não tem filho, quer ter filho, aí o cara, como é que faz? Exatamente. Então, isso acontece exatamente nessas situações. Acho que 90% dos casos, ou mais, são exatamente situações como essa. A pessoa já fez a vasectomia, ele tem uma relação nova de alguém que não tem filho, que planeja ter filho com nesse novo relacionamento. Então, tem sim a possibilidade de fazer a reversão é possível. As pessoas precisam entender apenas que ela é muito mais difícil de executar do que você simplesmente fazer a vasectomia, onde você apenas faz um pequeno corte, liga os dois canais deferentes, secciona e amarra. Na reversão, você tem que entender que é um microtubo que está desconectado e fechado. Eu tenho que achar o pequeno orifício que ele tem e fazer uma microcirurgia para juntar, imaginando que o espermatozoide vai continuar passando por esse tubo, vindo do testículo em direção ao sêmen. Então, é uma microcirurgia que é mais demorada e que tem índices de reversão, patência, que a gente chama, altos, principalmente quando ela é feita antes de 10 anos após a vasectomia ter sido realizada. E lembrar que nos casos onde você
não consegue fazer a reversão, não tem sucesso, essas pessoas continuam férteis e podem fazer uma reprodução assistida, sim, utilizando claro, os espermatozoides que estão dentro do testículo. Então, você vai lá dentro do testículo, pega o espermatozoide e faz a inseminação. Eduardo, olha, foi ótimo conversar com você, viu? A gente precisa voltar a conversar mais, que você nos ajuda muito. Agora tem uma criatura aqui, uma ouvinte que diz, Marília, ela diz que tem mulher que não aguenta mais um homem que botou prótese e quer toda hora transar e ficam doidas. Eduardo, um abração para você, grande Eduardo Café, médico urologista, professor universitário e nosso colaborador. Um abração, bom dia para você, Eduardo. Tchau, Eduardo.